vamos para a nossa aula. Irmãos, então, onde nós paramos? Nós paramos no fato de não termos concluído o capítulo anterior, né? Faltou falar da última trombeta, do toque da 7ª trombeta. Então, eu vou... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ok. Estava olhando o chat, né? Nossa irmã escreveu que a internet lá piorou, mas tudo bem. Bom, então, voltando aqui. Nós vamos falar hoje da 7ª trombeta. Vamos partir daí, que foi o que faltou. Apesar do texto ser um pouquinho longo, a explicação não é tão longa assim, né? E aí a gente já entra no capítulo dos mais fantásticos da Bíblia, um dos mais famosos, que tem uma história sensacional, que é o capítulo 12, a história da mulher e do dragão, né? Uma história muito interessante. Mas primeiro vamos completar o capítulo 11. Estou compartilhando aqui com os irmãos. Nós paramos aqui, né? A 7ª trombeta. E tenho algumas coisas aqui que eu trouxe para os irmãos muito interessantes. Então, nós estamos aqui, olha, concluindo a leitura do capítulo 11, tá? Capítulo 11, versículo 14 a seguir. Então, está escrito assim, ó, passou o segundo ai, e eis que sem demora vem o terceiro ai. Versículo 15. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a fonte, né? Então, voltando lá, o 16, e os 24 anciãos que se encontram sentados diante do seu trono, diante de Deus. Espera aí, irmãos, deixa eu voltar aqui, só arrumar aqui a tela, pronto, né? Voltando no 16, tá? E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostam-se sobre o seu rosto e adoram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder, e passaste a reinar. Olha que interessante, irmãos. Quem reina, quem governa? Deus ainda não governa, Deus ainda não reina, porque aqui diz que nesse momento que Deus assume o poder e passa a reinar. Vamos pensar nisso aqui, hein? Verso 18. Na verdade, as nações se enfurecem. Chegou, porém, a tua ira. Chegou agora, chegou na 7ª taça aqui, né? Desculpa, taça não, na 7ª trombeta. Chegou, porém, a tua ira. E o tempo determinado. Mais uma vez essa palavra aparece aqui no Apocalipse, né? E o tempo determinado para serem julgados os mortos. E, olha só, para serem julgados os mortos, vírgula, agora aqui, né? Para se dar o galardão aos seus servos, os profetas. Mas é só os profetas? Quem vai receber o galardão? Os teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. E para destruíres os que destroem a terra. Aqui termina a fala, né? E vem aqui uma conclusão muito curiosa. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Ok. Vamos relembrar o que a gente passou aqui, irmãos? Aqui é a 7ª trombeta. O que teve antes da 7ª trombeta? As 2 testemunhas e toda aquela história que nós vimos na semana passada, né? Então, nós vimos aqui antes... Olha, eu vou dar um comando aqui para fechar o microfone. Acho que temos o microfone aberto. Opa, deixa eu achar aqui.
Aqui. Beleza. Voltando lá. Olha só. Nós vimos na semana passada, né? Quando é medido o santuário de Deus, é medido as pessoas de dentro do santuário, mas não é permitido medir o átrio exterior. E aí nós temos a ideia de separação. É como se naquela medição estivesse sendo feita a separação entre aqueles que temem a Deus e os que não temem a Deus. Então nós conseguimos enxergar ali um simbolismo muito grande, né? Porque vai além da questão literal, porque é pedido para medir não apenas o prédio, mas pessoas. Então aquele medir lá do começo do capítulo é como se Deus estivesse delimitando, marcando a região que não vai ser atingida, né? E ali, no caso, não é uma região geográfica, mas são pessoas. E aí nós temos depois a descrição da ação de duas testemunhas. E nós vimos na semana passada as muitas possibilidades de quem podem ser elas, né? Desde aqueles que entendem que é só um símbolo para a igreja, para o povo de Deus e tal, mas é uma minoria, enquanto que a maioria dos teólogos, e eu faço parte dos que acreditam assim, entendemos que são duas figuras históricas, duas pessoas que vão ter um ministério muito ativo nesse período final, né, nesse período em que já vai estar no poder o anticristo, já vai estar no poder o anticristo. E nós tivemos a primeira menção a ele, é a besta, né? Apareceu do nada assim no texto, né? Diz lá o texto que a besta aparece e combate contra, persegue as duas testemunhas, mas não consegue fazer mal a elas, até que as duas testemunhas terminam o seu ministério. Quando elas terminam o seu ministério, aquilo que elas deveriam apresentar, pregar e proclamar, aí sim é permitido que elas sejam mortas. Mas depois de 3 dias e meio, elas duas testemunhas ressuscitam e sobem ao céu. E de repente vem um terremoto e abala Jerusalém e morre 1/10 da cidade, né? E aí terminou esse interlúdio e a gente volta para as trombetas, né? Porque o que aconteceu? Nós lemos a sexta trombeta e aí nós tivemos uma pausa enorme, que são contações de visões que não estão diretamente ligadas especificamente a nenhuma das trombetas. A sexta trombeta acabou, nós lemos isso lá no capítulo 9, né? E aí veio o capítulo 10 inteiro, que não é nenhuma das trombetas, e o capítulo 11 até o versículo 14, que também não é as trombetas, é um interlúdio. Está contando coisas que vai se passar ali em algum daqueles momentos, né? E agora, João, como se não tivesse existido pausa nenhuma, ele volta para contar dessa sétima trombeta, tá? Então, essa pausa, ela termina e agora ele conta a sétima trombeta. Essa sétima trombeta, ela traz uma curiosidade muito interessante, né? Que curiosidade é essa? Eu vou colocar aqui 2 interpretações e depois eu digo para os irmãos aquela que eu achei mais interessante, né? Mas são 2 interpretações possíveis. O que é, irmãos? Quando nós lemos a sexta, quando nós lemos a quarta trombeta, nós lemos que uma águia passou pelo céu gritando, ai, ai, ai. 3 vezes a águia gritou ai. E ela disse, ai dos habitantes da terra, porque ainda faltam 3 trombetas. Então, nós lemos as 4 trombetas, estudamos, passou a águia no céu e disse, ai, ai, ai. Ai é uma expressão de dor, de angústia. E a águia, que passa no céu, ela está anunciando que ainda haveria 3 pesados flagelos ou castigos ou juízos de Deus. Né? E aí nós estudamos o primeiro ai e o segundo ai, que foi aquelas descrições demoníacas terríveis. Lembra? Quando é aberto o poço do abismo, quando existem presos no Eufrates e eles são liberados sobre a terra, né? E primeiro vem uma força demoníaca que
causa uma grande dor nos homens, eles vão desejar morrer e não conseguem, né? Isso foi a quinta trombeta. Na sexta trombeta, vem como se fosse um exército também maligno, e aí já causa morte sobre a terra, uma grande quantidade de mortes. Então, esses três ais, os dois primeiros, né, nós já lemos, essa ação demoníaca na terra com grande força, com grande fúria. E aí parou. Então, o que a gente espera? A gente espera que o terceiro ai, que é a sétima trombeta, também seja uma coisa terrível, ok? Porque é o ai. Ai é a expressão da dor. Nós acabamos de ler a sétima trombeta. E a minha pergunta é essa daqui, ó. Onde está o terceiro ai? Cadê, irmãos, o terceiro ai? Vou colocar em letras garrafais aqui, ó. Onde está o terceiro ai? Onde que está esse terceiro ai? Nós lemos aqui a descrição, tirei a letra grande aqui, né? A fonte maior. Nós lemos a descrição da sétima trombeta. Aonde que está o ai? Aonde que está o flagelo? Aonde que está o juízo nesse ai? Né? Então, eu vou apresentar aqui duas possibilidades, porque no primeiro momento parece que não tem nenhuma descrição de juízo na sétima trombeta. Por que será? Né? Então vamos lá. Primeira possibilidade. Não se esqueça, né, que eu estou usando aqui uma gama muito grande de teólogos para esboçar as opiniões que eles apresentam. Eu estou apresentando para os irmãos as principais. Tá? E isso é muito interessante porque, né, geralmente, quando você pega um livro, você vai ter um pensamento, né, uma ideia. Como estou fazendo um apanhado e uma pesquisa aí de vários teólogos, eu estou apresentando para os irmãos várias possibilidades, várias ideias. Muitas são uniformes na sua estrutura, né? Ou seja, concorrem juntas, mas algumas são divergentes. Então, eu encontrei aqui uma divergência, por exemplo. Nós temos um dos teólogos que eu pesquisei, que ele diz que essa sétima trombeta ela não contém nenhum ai. Né? Por quê? O que ela diz? Ela diz que o Senhor tomou os reinos do mundo, agora é dele. Deus e Cristo tomaram e assumiram o reino do mundo. Olha lá, voltando aqui, olha, versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aí tem os 24 anciãos, fazem esse louvor maravilhoso, mas aonde que está o ai aí? Não tem ai nenhum, né? Então, o que esse teólogo aqui, o que ele concluiu? Né? Concluiu que esse último ai, na verdade, são os 7 flagelos de Deus que serão derramados lá no capítulo 16. Porque no capítulo 16 nós vamos ter as 7 taças da ira de Deus. Né? Então, um dos teólogos aqui da minha pesquisa, ele diz o seguinte: quando o sétimo anjo tocou a trombeta, o terceiro ai não sobreveio imediatamente. Este terceiro ai, na verdade, são 7 flagelos, que está no capítulo 16, versículo 1 a 21, que também é chamado de as 7 taças da ira de Deus. E ele vai dizer que isso é parte da estrutura literária do livro, né? Que, de fato, quando a gente leu o sétimo selo, por exemplo, também não aconteceu nada. O sétimo selo só diz que houve um grande silêncio no céu por meia hora, e aí ele começa a falar das trombetas. Né? Então, o sétimo selo é como se fosse a abertura das 7 trombetas. E agora a sétima trombeta seria o começo das 7 taças da ira de Deus. Então, o último ai seria as 7 taças em conjunto. Tá bom? Então, essa é uma possibilidade de interpretação. Tá? Eu prefiro a segunda interpretação que eu coloco aqui. Né? Eu prefiro essa segunda possibilidade. Então, qual que é a segunda possibilidade? O último ai, que é o terceiro, na verdade, é o Senhor tomando posse do reino e trazendo o juízo final. Então, é dessa forma que eu acho mais interessante encarar.
Só que, na verdade, lembra que eu falei para os irmãos que eu vou ser honesto? Ó, Apocalipse, eu não tenho medo do Apocalipse. O Apocalipse é maravilhoso. O Apocalipse fala que no céu eu tenho uma coroa e que eu vou um dia me sentar no trono de Jesus. O Apocalipse fala que um dia eu vou rever meus irmãos que já partiram para o Senhor. Vou rever os irmãos que estão comigo aqui agora e nós vamos entrar nas bodas do Cordeiro. O Apocalipse é maravilhoso. Eu não tenho medo do Apocalipse, mas eu tenho temor de um texto do Apocalipse que diz lá no final: ai daquele que retirar alguma coisa do livro e ai daquele que acrescentar alguma coisa. Isso está escrito lá. Ai daquele que retirar alguma coisa e daquele que acrescentar alguma coisa. Então, isso me dá temor. Então, por exemplo, está escrito aí qual é o terceiro ai? Não, não está escrito. Não está escrito. Só está escrito que o terceiro ai vem sem demora. Mas não está especificado. Isso é o terceiro ai. Não está especificado. Então, eu não vou especificar. Eu vou dizer para vocês qual é a possibilidade que eu entendo ser mais convincente, tá? Mas o terceiro ai diz ali, mas não diz o que é, né? Então, o terceiro ai, ele pode, de fato, ser, a gente pode até concluir que ele seja as 7 taças da ira de Deus, mas eu entendo que pela perícope, o que é a perícope? Pela passagem fechada, né? Então, esse parágrafo fechado, essa passagem fechada, eu entendo que a gente pode encaixar esse ai nesse texto mesmo, porque ele parece que não tem ai, mas ele tem ai. O que é ai? Ai é dor, é sofrimento. Tem uma dor ali, tem um sofrimento ali. Qual que é a dor que aparece? Qual que é o sofrimento que aparece? Olha aqui de novo. Coloca aqui para vocês. Olha sofrimento aqui. Ó. É chegado o tempo da ira de Deus. Chegou, porém, a tua ira. No versículo 18. Chegou a tua ira. Chegou a tua ira. O tempo determinado para julgar os mortos. Aqui tem um lado positivo, dar galardão aos teus servos, mas tem uma coisa negativa, destruir os que destroem a terra. Né? Então, aqui no versículo 18, nós temos aqui sim pontos de sofrimento para o ímpio, não para o povo de Deus. Então, eu entendo o terceiro ai. Eu entendo que esse terceiro ai é justamente o juízo vindouro de Deus, é o juízo final, é a consumação final. Ali não tem mais nenhuma oportunidade. Até parece dar a entender que quando as 2 testemunhas sobem ao céu e tem um terremoto e morrem muitas pessoas, dá a entender que ainda tem um grupo que se converte, porque tem um grupo que vê e dá glórias a Deus. Mas na sequência já é dito do juízo divino. Né? E aqui nós vamos entender essa possibilidade que eu acho que ela se encaixa muito bem no contexto fechado da perícope. Tá? Perícope é a passagem que nós lemos ali no caso. Tá? Então, o que nós temos aqui? João faz uma proclamação maravilhosa, uma das coisas mais lindas. Diz que agora o Senhor tomou o reino do mundo. Como assim Deus tomou o reino do mundo? Né? Olha, Deus é rei e é soberano. A gente louva isso, a gente canta isso, a gente acredita nisso. Mas a Bíblia também diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Jesus chamou o diabo de o príncipe deste mundo. O apóstolo Paulo chamou o diabo de o Deus deste século. Então, este mundo, ele é mau, ele é tenebroso e ele está sob controle das trevas. Mas agora, com o toque da 7ª trombeta, o que acontece? Olha lá a abertura da 7ª trombeta, no versículo 15 novamente. O 7º anjo tocou a trombeta, houve no céu uma grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos. Hoje, o Senhor governa a nossa vida, somos cristãos e cremos no Senhor. O mundo está debaixo da soberania de Deus, mas o mundo não se sujeita ao governo de Deus. Agora, na 7ª que Deus toma, né? Agora ele toma posse direta do governo sobre o mundo. Porque agora vem o quê? O juízo. O juízo. A gente poderia, aqui é sugestão minha, tá? A gente poderia até encaixar aqui
a leitura de Mateus 25. Lembra daquela visão que se assenta no trono o Senhor Jesus e na frente dele os povos de todas as nações e línguas, e à sua direita estão as ovelhas, à esquerda os bodes? E ele diz: vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo, né? E para aqueles da esquerda ele diz: afastai-vos de mim, para o lago de fogo preparado para o diabo e seus anjos. Então, né? A partir desse momento aqui da sétima trombeta, é anunciado que Deus assume, ele passa a reinar. Olha só que interessante como está no futuro, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Ah, uma curiosidade, tá? Aqui eu falei futuro, mas o verbo está no passado, mas ele é no futuro. A partir deste capítulo, João vai fazer uma linguagem profética muito interessante. João vai falar das coisas futuras no passado. Ele vai falar das coisas que ainda vai acontecer como se já estivesse acontecido. Né? Ele fala: assumiste, passaste, né? Como se estivesse acontecendo, mas está acontecendo na visão. Não é que já aconteceu, é na visão de João que está acontecendo esses fatos. Tá? Então, nós temos aqui a presença do Salmo 2. Gente, Salmo 2. A igreja gosta de estudar apocalíptica, né, que é a doutrina do final dos tempos. O Salmo 2 ele é muito usado na Bíblia. Aqui no Apocalipse, o Salmo 2 vai ser citado 3 vezes. Isso as vezes que eu observei. O Salmo 2 é citado no capítulo 2, versículo 27. No capítulo 12, versículo 5, que a gente vai ler na sequência. E aqui também ele é citado no versículo 18. Na verdade, as nações se enfurecem. Isso é uma citação do Salmo 2, que está em Atos, no capítulo 4, na oração da igreja também, quando ela é perseguida. Né? Então, o Salmo 2 ele tem uma visão escatológica muito interessante. Muito interessante. Depois, releia o Salmo 2, e ali tem várias referências que apontam tanto para Jesus ressuscitado ou no batismo. Tu és meu filho, hoje te gerei. Lembra disso? Tu és o meu filho, hoje te gerei. Isso acontece quando? Né? Não é na concepção de Jesus, no nascimento virginal. Tu és o meu filho, hoje te gerei. Ele vai ser usado em Lucas no batismo. Lá no batismo de Jesus é citado o Salmo 2. E Pedro, quando fala da ressurreição de Jesus, ele cita este salmo: tu és o meu filho, hoje te gerei, citando a ressurreição. O Salmo 2 ele é muito interessante para o entendimento que o Novo Testamento fez de quem é o Messias. Tá? E em outras partes aqui também. O Salmo 2 é aquele que diz que o Filho de Deus vai reinar com vara de ferro. Né? Isso já aconteceu? Não. Né? Jesus que veio, que nós vimos aqui, é aquele humilde montado no jumentinho. Não é aquele na vara de ferro que governa as nações. Mas o Apocalipse diz que será assim. Inclusive referindo até aos seus seguidores. Isso aconteceu, nós já estudamos lá na carta, eu não me lembro qual das cartas, mas no capítulo 2, uma das cartas do Apocalipse. E aqui nós temos o final, né? E aqui é uma coisa interessante, né? Aqui tem uma questão até ecológica, tá? Uma questão ecológica aqui. Tem uma questão ecológica. Irmãos, a igreja tem uma dívida. Tá? A maioria das igrejas tem uma dívida. As igrejas não têm tido tantas manifestações no que diz respeito à ecologia. Tá? Algumas pessoas têm, algumas pessoas até que a gente pode não considerar tão ortodoxas. Né? Por exemplo, nós temos o padre... Espera aí que eu esqueci o nome dele. Deixa eu olhar ali para cima, que eu tenho um livro dele ali em cima. Diz que não existe esse padre, né? O Leonardo Boff, lembrei, né? Estou lendo o livro dele, está ali em cima. Leonardo Boff fala muito de ecologia. Aí tem um teólogo alemão, luterano, George Muttmann, que também fala muito de ecologia. E a igreja tem uma dívida, porque a igreja não fala muito da natureza. A natureza é a criação de Deus. E ela está sendo agredida por homens ruins, que só pensam na ganância e no lucro. Né? E a Bíblia diz que a natureza também geme, a natureza sofre. Né?
E aqui nós temos uma mensagem muito dura para quem não tem um cuidado sobre a natureza. Qual que é a mensagem dura? Olha aqui na Revelação, é chegado o momento que Deus vai destruir os que destroem a terra. Versículo 18. Para destruíres os que destroem a terra. Essas pessoas que destroem o planeta, né, isso é pecado também. Essa agressão gananciosa também é pecado. O ser humano foi colocado sobre a terra, isso é um outro momento, a gente pode estudar isso, mas lá em Gênesis, no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 6, nos Salmos, agora eu não recordo qual é o Salmo, mas nós temos uma doutrina bíblica bem consistente que diz que o homem é um tipo de mordomo. Deus colocou o homem para cuidar da terra. O homem, como representante de Deus, ele deveria ter um cuidado muito grande com a criação de Deus. Está escrito que Deus sujeitou ao homem a sua criação. O homem tem o poder de fazer grandes transformações na natureza, mas isso deve ser com muito cuidado e sabedoria, né? Isso Deus já ordenou para Adão e Eva, para Noé, e no Salmo vai dizer a mesma coisa, né? Sobre o cuidado humano sobre a natureza. Mas a humanidade pecaminosa muitas vezes não tem esse olhar. E aqui eu quero dizer para os irmãos que é muito fácil enxergar pelo menos 3 finais no Apocalipse, tá bom? Irmãos, eu quero que vocês tirem da cabeça uma ideia que é comum, é senso comum de qualquer pessoa. Que ideia que é? Que todo livro caminha do começo para o fim. A nossa ideia, no senso comum, é que qualquer livro que você leia, você vai do começo, o meio e o fim. A maioria dos livros é assim, mas o Apocalipse não é. O Apocalipse é um livro cíclico. Ele faz um ciclo, e ele repete o ciclo e repete o ciclo. Nós temos aqui pelo menos 3 finais. Não é 3 finais diferentes, tá? Não é que são 3 finais diferentes. É o mesmo final, só que com informações extras. É como se fosse... É como se eu perguntasse para o irmão Givaldo contar como que foi o culto, e eu peço para o irmão Edson escrever também como que foi o culto, e eu pedisse para o irmão Celso também escrever como foi o culto, né? E cada um vai contar da sua perspectiva, do seu olhar. Nós estamos aqui, na leitura do Apocalipse, em um fechamento que parece que é o fim. Olha o que temos ali. O que chegou na 7ª trombeta? Chegou a hora que Deus assume o reino do mundo. Não é o que está escrito ali? O que está escrito ali? Que chegou o momento que Cristo assume o governo do mundo. Nós lemos ali que chegou o tempo de julgar os mortos, que chegou o tempo de dar o galardão daqueles que foram servos de Deus. Isso é o final, acabou a história aqui, né? A história presente, né? Acabou aqui. Agora a gente chega no capítulo 13 e aparece a besta, aparece o anticristo, aparece o dragão, aparece o falso profeta. Ora, se a gente leu que Deus e o Cordeiro assumiram o governo do mundo e que chegou o juízo dos mortos, como que de repente aparece a besta, o dragão e o falso profeta? É porque são ciclos. Vocês se lembram quando nós lemos os selos? Quando nós lemos o 6º selo, ali era o juízo. Quando a gente lê o 6º selo, não tinha mais condições de existir vida na Terra. Diz que o céu se desenrolava igual pergaminho, né? Estrelas caíam, havia um cataclisma universal nos astros. Não há mais condições de viver. Diz que a terra se desmancha, os montes se desmancham. E as pessoas gritam, nos afaste da ira do Cordeiro, é chegado o juízo de Deus. É assim o 6º selo. No 6º selo nós temos o juízo de Deus. No interlúdio, no capítulo 7, eu coloquei aqui em cima, tá? No capítulo 7, versículo 9 a 17, nós temos os salvos glorificados. Quem aqui não perdeu as aulas deve se lembrar que no capítulo 7, vocês se lembram que está escrito no capítulo 7? De um lugar que não tem mais choro, que não tem mais lágrima, que não tem mais dor. Gente, é o final ali, acabou. Tem juízo final e tem os salvos glorificados.
Aí, de repente, ele volta tudo e conta das trombetas. Agora nós chegamos na última trombeta. O que acontece na última trombeta? Deus toma o reino, começa o reino de Deus, o milênio, o seu reino literal, total, completo. E o que diz a sétima trombeta? Chegou o momento do juízo de Deus. As nações se iraram, mas agora a ira de Deus chegou, trazendo o juízo sobre os mortos e trazendo o galardão para os salvos. Acabou aí. Agora a gente vai recomeçar tudo de novo. Aí vem aquela conclusão que é que a gente conhece melhor. Quando que a gente vai ler de novo isso? A gente vai ler no capítulo 20, 21 e 22 o juízo dos mortos, o juízo final, os livros que vão ser abertos, não é isso? Os mortos vão dar aqueles que morreram para o juízo, a nova Jerusalém vai descer e vai repetir o que a gente já leu. Não haverá choro, não haverá lágrimas, não haverá dor, e Deus vai habitar com seu povo. Então, a perspectiva melhor para entender o Apocalipse é a gente entender como ciclos que se repetem. É como se contasse 3 vezes a história da humanidade e o seu fechamento final. A história da humanidade e o seu fechamento final. A história da humanidade e o seu fechamento final. Fala a verdade, a maioria de vocês, eu tenho certeza que não tinha visto o Apocalipse desse ângulo ainda. Né? A maioria de nós, porque é comum. Qualquer livro que eu pegar aqui, olha, pode ser as minhas histórias em quadrinhos, eu sou cheio de história em quadrinho aqui, tá, da Marvel. Eu posso pegar uma história do Capitão América, que do Homem-Aranha, qualquer história dessa, ou aqui, qualquer livro que eu pegar aqui em cima, lá em cima tem mais ainda. Qualquer livro que eu pegar, geralmente a história tem começo, meio e fim e acabou. Né? Mas o Apocalipse ele trabalha com ciclos. É como se fosse uma. Lembra que eu falei do labirinto? Né? Quando você acha que chegou no final, você volta para o começo. Você vai lendo os selos, chegou no último. Agora chegou o final do livro. Não, aí volta tudo de novo. Aí você vai lendo trombeta, vem a testemunha, vem o juízo de Deus, sobe para o céu, e vem agora a última trombeta falando que os mortos são julgados, que Deus está governando sobre toda a terra e vai dar o galardão para os seus seguidores. Aí volta tudo de novo. Né? Então, é como se fosse um retorno. Para que serve isso? Né? Pra gente, é como se a gente visse de vários ângulos a mesma história. É como se a gente revisse a mesma história de uma perspectiva diferente, acrescentando muitas coisas para nós. Tá? Então vamos agora para o outro capítulo, né? O capítulo 12. Irmãos, o capítulo 12, gente, tem uma história fantástica. Fantástica. É um negócio assim, é um dos capítulos mais bonitos de se ver, mas não é fácil de entender, tá bom? Então vamos lá. Saí agora que estou vendo a irmã Ivanir, né, está ali conosco, Deus abençoe. Né? A irmã Eliane também está conosco aqui, o irmão Imivaldo também está conosco, que legal. Irmãos, agora vamos para o capítulo 12. Capítulo 12. Né? Olha, a partir de agora vai aparecer 3 figurinhas que a gente não quer amizade com elas, tá bom? Então já foi citado aí a besta, né? Ela apareceu assim de repente. Mas é a partir de agora que vai ser tratado com maior clareza os 3 grandes inimigos da fé. Né? É como se fosse uma trindade maligna. Tá? É como se fosse a trindade do mal. O dragão, que é o diabo, Satanás, a antiga serpente. A besta, que é o anticristo. E a segunda besta, que é o falso profeta. Tá bom? Tem um texto do Apocalipse mesmo, se não me engano, está lá pelo capítulo 20, que distingue os 3 mesmo, assim, no mesmo texto. Tá? O diabo, que é o dragão, a besta é o anticristo, e a segunda besta é o falso profeta. Então nós temos esses 3 que vão ser descritos aí à frente. Vocês viram por que tem essa repetição? Quando nós lemos os selos, não falou do dragão e nem da besta, mas eles já estavam ali, agindo. Nós lemos as trombetas, começa a aparecer algumas coisas mais malignas agindo na humanidade. Mas é agora que vai ter a descrição desses seres perversos. Tá? Deixa eu abrir aqui o arquivo. Então, agora nós vamos à leitura do capítulo 12. Lembre-se do que eu peço. Primeiro, imagina a cena. É uma visão muito doida, irmãos. Desculpe a palavra, mas é uma visão muito doida, né? Imagina uma mulher ganhando asa e sai voando, né? É um negócio assim imaginativo, tá?
É um negócio muito imaginativo, mas a imagem, se a gente tivesse isso em um desenho, em um filme, eu imagino um filme, a gente vendo isso, ganhando vida, né? A gente visualizando isso. Mas tenta com a sua imaginação fértil imaginar a descrição dessa cena do Apocalipse. 12. A mulher e o dragão. Né? Vamos lá. Viu-se grande sinal no céu. Você viu como ele começa a visão? Ele já rompeu com a sétima trombeta. Agora já é outro assunto. Né? Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Já está imaginando? Está conseguindo imaginar isso? Vocês conseguem imaginar uma mulher vestida do sol? Consegue imaginar? O vestido da mulher aqui é um sol. Uma mulher vestida do sol. Embaixo do pé dela tem a lua. E ela tem uma coroa com 12 estrelas na cabeça. Isso já é difícil imaginar, né? Vocês tentam imaginar isso daí. Agora, olha que interessante. Versículo 1, essa mulher parece poderosa, não parece que é poderosa? Uma mulher que está vestida com o sol. Tem a lua debaixo do pé e uma coroa com 12 estrelas, essa mulher parece poderosa. Olha o que acontece na sequência, né? Que se achava grávida, gritadores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Se você ler só o versículo 1, é uma mulher poderosa. Se você ler só o versículo 2, é uma mulher que sofre. Olha que imagem. Né? Versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu. Nós temos 2 sinais. E essa mulher apareceu no céu, gente. Essa mulher apareceu no céu. Ela não tem asa ainda. Ela apareceu no céu. Verso 3. Viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão. Imagina a descrição do dragão. Grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Diademas aqui são tipos de coroas, tá? É um tipo de coroa real, a diadema. Verso 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Olha o tamanho do dragão. O dragão está no céu e com a cauda ele consegue derrubar 1/3 das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Então, ele descreveu a mulher, ele descreveu o dragão. Agora ele vai juntar as 2 imagens. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz. Imagina a cena, a mulher grávida, vestida do sol, sofrendo com dor de parto. Imagina na sua cabeça aí o dragão vermelho, grande, 7 cabeças, de frente da mulher, esperando a luz, e o dragão está furioso. Né? E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Verso 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão. Lembra que eu falei do Salmo 2? Olha o Salmo 2 aqui de novo. Que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Isso aqui é o Salmo 2, tá bom? E o dragão queria comer a criança, né? O que aconteceu com a criança? E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Arrebatado é tomado. A visão não diz quem foi nem como foi. O dragão queria comer o bebê quando nascesse. O dragão está à espreita. O bebê nasce e o bebê é arrebatado. E ele vai para o trono diante de Deus. Verso 6. A mulher, porém, para o deserto, onde Deus lhe havia preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Olha aquela marca aqui de novo. Vocês se lembram dessa data que eu falei para vocês? Não vou perguntar aqui, mas eu já vou falar, né, para quem não lembra. 1260 dias é equivalente a 42 meses, que é equivalente a 3 anos e meio, que é equivalente a 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Isso já apareceu na aula passada, né? Isso aparece em Daniel e no Apocalipse várias vezes. Tá? 3 anos e meio, 1260 dias. Vocês viram como a visão voltou? Né?
1260 dias é o tempo que as duas testemunhas também profetizam. Está vendo que interessante isso daqui? Né? Voltando aqui. Mas vamos esquecer a interpretação. Primeiro vamos pensar na visão. Continua vendo aí com seus olhos imaginativos. Tá? Versículo 7, que foi o texto que eu mandei para os irmãos hoje lá com uma imagem, né, para provocar os irmãos curiosidade, para estarem aqui. Né? Verso 7. Houve peleja no céu. Em tradução tá guerra, né? Houve guerra no céu. Né? Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. O dragão não está sozinho, hein? O dragão tem anjos com ele. Verso 8. Todavia não prevaleceram. Quem? O dragão e os seus anjos. Eles não conseguiram vencer. Nem mais se achou no céu lugar deles. É agora que ele vai contar quem é o dragão, que eu já contei antecipadamente, né? Verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo. Olha como o diabo é chamado, é o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder. Tem um bombeiro passando aqui do lado. Aqui. Bom, vamos lá. Verso 10, repetindo, tá? Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos. O mesmo que os acusa. Olha que interessante. Não é acusa, é no presente. O mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus, de forma ininterrupta. Verso 7. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Então, festa no céu. E aqui na terra, irmãos. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Esse trecho aqui também parece uma pausa. Vocês viram que a mulher sumiu da cena? Né? Do versículo 1 ao versículo 6, é uma história que tem o dragão e a mulher. Parece que tem uma pausa aqui para contar algum acontecimento do dragão no céu enfrentando Miguel, que é o arcanjo de Deus. Porque agora volta a falar da mulher. Versículo 13. Né? Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz um filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto. Olha como parece que está repetindo. A mulher já não estava no deserto? Olha lá em cima. Né? Diz que a mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para que ela fosse sustentada, versículo 6. Mas é agora que a mulher pega as asas e voa para o deserto. Ao seu lugar. Né? Então, está vendo como aqui no meio parece que é um tipo de interlúdio dentro da própria história? Dentro da própria história? Bom, verso 14. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante, olha lá, um tempo, tempos, no plural, aqui a ideia seria 2 tempos, tá? E metade de um tempo, 3 anos e meio. Fora da vista da serpente. É como se a mulher ficasse guardada do olhar da serpente durante 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Verso 15.
Então a serpente, agora ele para de falar dragão e fala serpente, mas é o mesmo, tá? Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. É mais ou menos assim, o dragão não consegue chegar até a mulher. O dragão abre a boca e da boca do dragão sai como se fosse uma mangueira, um jato de água, mas enorme, como se fosse uma enchente que vem para arrebatar, para derrubar a mulher. Olha o que acontece. Vocês estão com a imaginação boa para imaginar a cena? Vocês imaginaram a mulher com uma asa voando para longe do dragão. Agora vocês imaginaram no lugar do dragão uma serpente com a boca aberta e saindo um rio de dentro da boca da serpente? Agora imagina o verso 16. Imagina aquele jato de água do tamanho de um rio vindo na direção da mulher e de repente acontece o verso 16. A terra, porém, socorreu a mulher. A terra, o chão, tá? A terra. A terra, porém, socorreu a mulher e a terra abriu a boca e engoliu o rio que a mulher tinha, que o dragão tinha arrojado da sua boca. Consegue imaginar? Como se fosse um jato d'água enorme vindo para a mulher e de repente a terra se abre, toda a água entra, engole aquela água e a terra fecha de novo. Né? Verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Que visão gloriosa, hein? E que coisa difícil da gente, às vezes, imaginar, né? Mas é essa visão que nós temos aqui. Tá? Bom, então, depois da apresentação dos selos e das trombetas, o que a gente esperava? Né? Se eu falasse para vocês assim, ó, gente, o Apocalipse tem 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. A gente espera na ordem, né? Vem um, depois o outro, depois o outro. Aqui vai ter uma pausa enorme, tá? Antes de falar das 7 taças da ira de Deus, vai ser apresentado para nós o dragão, a besta e o falso profeta. Estes 3 vão ser revelados agora, vão ser apresentados para nós. E no capítulo 12 é apresentado o dragão. Então, a mulher e o dragão. Primeira pergunta difícil. Quem é a mulher? Né? Essa é a primeira pergunta difícil. Quem é a mulher? Vocês viram como o Apocalipse é um livro que a gente não pode interpretar apenas literalmente, né? A gente interpreta com muitos símbolos, mas ele também tem verdades literais, né? Então, é uma mistura do símbolo, do sinal e do fato e do real. Então, vamos primeiro começar. Quem é a mulher? É muito fácil descobrir quem é a mulher, tá? Não é difícil. Só que esse descobrir quem é a mulher, ele se torna depois difícil, tá bom? Na visão é fácil. Na visão é fácil. Quem é a mulher? A mãe do Messias. Está na visão. Olha o que está aqui no versículo 5, né? 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E ele foi arrebatado para o trono de Deus. Esse é o versículo 5. Então, essa mulher é a mãe do filho varão que vai reger todas as nações. Salmo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e lemos aqui no Apocalipse algumas vezes também. Quem que é esse no Salmo 2? É Jesus. Né? Quem que é esse que é mencionado aqui? É o Cristo. Né? Então, essa mulher é a mãe do Messias. É a mãe do Cristo. É a mãe de Jesus. Pronto. Na visão, a gente já sabe quem é. Quem é a mulher? A mãe de Jesus. A mãe do Messias. Agora, quem que ela significa? Né? Agora vai aqui as 4 possibilidades. Né? E aí eu digo para os irmãos a que eu entendo que é mais coerente. Primeira possibilidade. Essa mulher é Maria. Né? A primeira possibilidade, os católicos gostam muito de usar, dizer que é Maria,
mas nem todos os católicos, tá? Eu estou aqui com, por exemplo, olha, uma das Bíblias que eu gosto de usar para estudar é a Bíblia de Jerusalém, né? A Bíblia de Jerusalém, ela tem uma das melhores traduções para a língua portuguesa, né? É uma Bíblia da editora Paulus, que é uma editora católica, né? E ela tem notas de rodapé. Na nota de rodapé, ela não diz que é Maria, tá? Ela diz o entendimento que grande parte dos teólogos tem, tá? Mesmo sendo protestante, tá? Mas muitos teólogos católicos, né? Não todos, mas alguns, vão identificar como Maria. Não só católicos, tá? Mas alguns até de linha protestante, né? Porque é a mãe de Jesus. Quem que é a mãe de Jesus? A mãe de Jesus é Maria, né? Se você ler lá no texto bíblico, é Maria, ok? Mas será que é Maria? Se for Maria, como que a gente faz para encaixar todo esse restante da história? Porque aqui o dragão, ele combate a mulher, ele persegue a mulher, ele tenta devorar a mulher também, ele vai atrás dela. Tem um rio que vem para inundar e destruir a mulher, e a mulher é socorrida. E essa mulher tem descendência, né? Então, não encaixa muito bem Maria pela sequência da história. Pela sequência da história, não. Se a história fosse só o comecinho, que o dragão queria destruir o bebê da mulher, a gente encaixaria muito bem com o quê? Herodes tentando matar as crianças. Não é isso? Ali encaixaria muito bem em Maria. Mas a história, na visão, ela continua, ela prossegue. Essa mulher tem uma importância maior ainda do que Maria. Ou uma amplitude, né? Espaço-temporal. Segunda possibilidade, essa mulher representa a igreja. Vocês viram que qual que é a nossa linha de pensamento aqui? Né? Que os 1.200 dias, ele se refere a um período da grande tribulação. Ok? Mesmo aqueles que não são literalistas, por quê? A gente pode entender os 1.260 dias como sendo literal, que haverá 42 meses de grande tribulação, ou a gente pode entender que é só uma forma de dizer um período de tempo. Mas não importa se é literal 42 meses ou se vai ser um período. Mas a gente está seguindo aqui uma ideia de que haverá um tempo histórico chamado grande tribulação, como Jesus disse lá em Mateus, no sermão escatológico. E outras passagens bíblicas também dizem sobre um período assim, né? Então haverá um período assim. E vocês viram que a mulher, ela é protegida durante esse período. Aí eu pergunto, Maria ainda está viva? Não, né, gente? Então não dá para encaixar Maria em toda a história da visão. Porque essa mulher, ela é mãe do Messias, mas ela sofre na grande tribulação. Então, a segunda sugestão é que é a igreja, que é o povo de Deus que vai sofrer na grande tribulação. Mas aí tem outro problema. Qual que é o outro problema? A igreja não é mãe de Jesus. A igreja é mãe de Jesus? Não. A igreja surgiu depois de Jesus. E essa mulher já existe antes do nascimento do Salvador. Tá? Então, também temos um problema. Segunda proposta, a mulher é Israel. A mulher é Israel. Essa proposta já começa a se encaixar melhor. Por quê? Vocês se lembram que Deus prometeu para Abraão que da sua descendência, dos seus filhos, viria alguém que iria abençoar todos os povos da terra? E Paulo vai dizer que esse alguém era Jesus. Né? Por que Jesus é o filho de Abraão? Né? Porque da descendência de Abraão nasceu o Messias, o Salvador. Então, Israel é a mãe do Messias, né? Ou o pai. Israel é o povo que deu origem ao Messias. Aqui começa a se encaixar melhor, e nós temos várias passagens bíblicas que o povo de Israel é chamada de esposa de Deus. Eu coloquei aqui, olha, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Oséias. Várias passagens bíblicas que vai tratar o povo de Israel como se fosse a esposa de Deus. É aquela ideia de que a igreja é a noiva de Cristo. Tá? É a ideia de que a igreja é a noiva de Cristo. No Antigo Testamento, essa metáfora já era aplicada para Israel. A Israel como
a noiva de Yahvé, né? Então, Israel é vista como a mãe do Messias. Então, o que nos leva a concluir nessa terceira interpretação, né? Que aqueles perseguidos na grande tribulação são os judeus. Então, nós teríamos Israel é a mulher, que é a mãe do Messias, e depois é perseguida pelo dragão na grande tribulação. Essa é a terceira possibilidade. Quarta possibilidade, que ela tenta juntar a 2 e a 3. É a que eu, pessoalmente, acho mais coerente, tá bom? Eu, pessoalmente, acho mais coerente. Ela vai dizer que a mulher é o povo de Deus, o povo eleito. E aqui tanto faz se é Israel ou se é a igreja. É o povo eleito, né? Então, Jesus, ele não surgiu igual a Adão. Deus fez um boneco de barro, não é isso? Moldou, soprou e deu vida a ele e surgiu Adão. Não, Jesus nasceu de uma mulher. Então, Jesus, ele nasceu de um povo. Então, Jesus, ele tem uma origem. Estou falando do Jesus humano, tá? O Jesus divino, né? O Jesus na forma divina, ele é eterno, não tem origem. Mas Jesus, para se tornar humano, ele precisou nascer de uma mulher. Então, na encarnação de Deus, ele se torna filho de uma mulher. Essa mulher é do povo de Deus. Então, por que essa visão aqui ela é interessante? Porque ela consegue dar conta daquelas interpretações que veem a igreja na grande tribulação. Então, essa quarta interpretação ela vai dizer que a mulher é o povo de Deus. Não importa se é Israel ou se é a igreja, é o povo de Deus. É o povo eleito. O povo de Deus ele é perseguido pelo dragão ao longo da história. O povo de Deus ainda é perseguido hoje. O dragão não dá sossego. A antiga serpente, Satanás, o diabo, ele está furioso com a igreja. Não é o que Paulo diz? Que ele tentou ir para um lugar, mas o diabo impediu? Não é o que aconteceu com os apóstolos, com a igreja ao longo da história, perseguida, sofrendo grandes perseguições ainda hoje, né? Em muitos lugares tem igrejas sendo queimadas, fechadas e destruídas. Claro que aqui eu estou dizendo o povo de Deus, não é aquele que se diz crente. Tem gente que se diz crente e não é povo de Deus, né? Assim como tem gente que se diz judeu e também não era considerado do povo de Deus. Mesmo no Antigo Testamento, vai ser dito que o verdadeiro judeu é aquele que tinha um coração transformado. Não era só exterior, mas era interior. Isso está em Deuteronômio, está em Jeremias, e Paulo recobra a figura lá em Romanos. Ele vai falar a mesma coisa do crente. O verdadeiro cristão é aquele que tem também a sua vida transformada. Então, é claro que ao longo da história, muitas igrejas, no lugar de ser perseguida, se tornou perseguidora. Teve muita igreja que fugiu do verdadeiro chamado de Deus. Então, aqui é o verdadeiro povo de Deus. Então, essa igreja, ou melhor, essa mulher, ela é o povo de Deus. Não importa quem você enxergue como povo de Deus, é a mulher. Então, a gente encaixa até Maria. Maria era do povo de Deus. Maria representa também. Qualquer pessoa do povo de Deus pode se encaixar nessa mulher. De forma que, vamos supor, que a grande tribulação começa amanhã. Amanhã é dia de eleição, né? Ô, data perigosa. Vamos supor que a grande tribulação começasse hoje ou amanhã e a gente não experimentasse o arrebatamento, porque vamos supor que o arrebatamento fosse no meio da tribulação ou no final. A partir de agora, a gente se encaixa no aspecto da mulher, de ser protegida em meio à tribulação. Essa mulher, ela sofre perseguição do dragão, mas é protegida de várias formas. Então, essa mulher representa o povo de Deus na história. No passado, no presente e no futuro, ainda que a visão nos remeta para o futuro. Vamos lá. Essa mulher, ela tem um aspecto muito majestoso, né? Essa mulher tem um aspecto aqui majestoso, incrível. E eu já fiz aqui o paralelo com os irmãos, né? Primeiro, essa mulher aparece gloriosa, vestida do sol, a lua debaixo dos pés e 12 estrelas na cabeça. Alguns teólogos encontraram nessa simbologia uma imagem do divino, do humano e da história da salvação.
Aqui temos uma simbologia, tá? E a simbologia, ela não é explícita a sua interpretação, ou seja, não está escrito aqui no livro do Apocalipse que significa isso. Mas, examinando as outras passagens bíblicas, nós vemos o quê? O sol associado a Jesus. No capítulo 1 do Apocalipse, versículo 16, diz que o rosto de Jesus brilhava como o sol. Então, Deus é comparado com o sol, se não me engano, no Salmo 84. Né? O sol da justiça nasce sobre nós, escreveu Malaquias. Então, Deus é comparado com o sol. O sol é visto como uma grande força. É como se a mulher estivesse vestida, então, da glória de Deus. Mas ela tem a lua debaixo dos seus pés. Aqui a gente foge um pouco da figura bíblica, a gente pega na figura da antiguidade, da época de João. Naquele momento, a imagem da lua é como se fosse as forças que movem a Terra. Pelo poder que a lua tem nas marés, nos movimentos da Terra. Tá? Então, a lua tem um impacto muito grande com a Terra e a lua está mais perto da Terra do que o Sol. Então, alguns vão entender que o fato da lua estar na simbologia representa a Terra. E as 12 estrelas seria uma referência a Gênesis 37:9, quando José teve um sonho e ele disse que havia 12 estrelas. Lembra das 12 estrelas? E 11 estrelas vão se curvar diante dele. Ele é uma das estrelas, né? Ele vê 11 estrelas, que são os 11 filhos de Jacó, mas ele é uma das estrelas. Então, as 12 estrelas seriam os 12 filhos de Jacó, que seria a história da salvação. Né? Mas isso é uma simbologia, uma proposta de significado da mulher estar vestida com o sol, ter a lua debaixo dos pés e ter uma coroa com 12 estrelas. É uma possibilidade, mas não está explícito no texto. Mas é interessante. O que me chama mais atenção, na verdade, não é isso. O que me chama mais atenção é que a mulher primeiro aparece gloriosa. Imagina você vestir o sol, você ter a lua debaixo dos seus pés e uma coroa com 12 estrelas. Essa mulher parece uma... Me perdoa, é só uma comparação, tá? Essa mulher parece uma divindade. Essa mulher parece um ser divino. Essa mulher parece um ser poderoso. Não é o que parece? Você vestiu o sol. A gente não consegue nem olhar para o sol. A mulher vestiu o sol. Essa mulher parece poderosa. Mas, na sequência, como que está essa mulher? Sofrendo. Olha a sequência vai dizer que essa mulher, ela sofre dores de parto, e ela tinha uma grande agonia para dar luz ao seu filho, que está aqui no versículo 2, ó, que achando-se grávida, grita, essa mulher grita, ela tem dor. Olha os termos de sofrimento, grita, dor, peraí, não foi aqui a cor amarela? Ó, grita, dor, sofrendo e tormentos. 4 expressões para mostrar a fragilidade dessa mulher. Grita, dor, sofrer e tormento. Primeiro versículo, a mulher parece imbatível, poderosa. Quem vai enfrentar o sol? A mulher está vestida com o sol. No segundo versículo, essa mulher está fragilizada. A igreja não é assim, irmãos? A igreja não é assim? Quem habita em você? Em você habita o Criador do mundo. O Espírito de Deus que pairava sobre as águas, o Espírito de Deus que estava agindo na criação mora em nós. Vocês já pararam para pensar? Na igreja mora o Espírito de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Mas essa igreja, que é o corpo de Cristo e é habitada pelo Deus Criador, ao longo da história, ela já sofreu as mais duras e cruéis perseguições. Ao mesmo tempo que a igreja tem o potencial de ser poderosa, não por ela, mas por aquilo que nela está, ela passa por grandes dores e perseguições. Isso é um grande contraste. O povo de Deus é o povo mais poderoso da terra, porque é o povo do Senhor dos Exércitos. Ao mesmo tempo, é um povo que sofre grandes perseguições. Olha que contraste. Jesus, o Criador do mundo, na cruz, humilhado e fragilizado. Olha os contrastes. O apóstolo Paulo escreveu
13 livros da Bíblia. Deve ter sido um homem com muita graça. Agora, leu tanto do sofrimento do apóstolo Paulo. Essa mulher, ela tem esse contraste de glória e sofrimento. Isso é muito interessante. E eu achei aqui na simbologia, eu não gosto muito de simbologias, eu gosto, mas eu tenho aquele receio, né? Porque é só símbolo, né? Mas eu achei aqui uma simbologia com cantares de Salomão. No Cântico de Salomão, a noiva, ela tem um retrato que lembra essa mulher, tá? Eu coloquei aqui, eu não ia ler, mas como o símbolo é forte, eu vou ler para os irmãos, tá? Cânticos 6:10. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras? No cântico tem uma poesia para a noiva. A noiva é descrita como a lua e o sol. E a mulher, que representa o povo de Deus, que é chamado de a noiva de Cristo e tal, ela está com a lua e o sol. Eu achei muito legal o paralelo que eu encontrei com Cânticos, tá? Aí aparece o dragão, né? Aparece o dragão. Como que é esse dragão? Esse dragão, ele é enorme, não é só um dragão, irmão. Não é um dragão, é o grande dragão. Grande dragão, tá? Ele é vermelho, né? Ele tem 7 cabeças, né? 7 cabeças, e ele tem 10 chifres. Agora, não me pergunta como que é isso, irmãos. Porque, ó, 7 cabeças com 7 chifres, dá para entender um chifre em cada cabeça, né? 7 cabeças com 14 chifres, dá para entender 2 chifres por cabeça. Mas é 7 cabeças com 10 chifres. Então, alguma cabeça tinha mais chifre que a outra, né? Então, pode ser que uma única cabeça tivesse mais chifres do que as outras. Pode ser que algumas cabeças tivessem 2 chifres e outras uma, né? Mas a ideia é simbólica, irmãos. Lembra o que significa 7? O que significa 7? Completo. Quando fala que o dragão tem 7 cabeças, é que ele tem um poder muito grande. Ele tem 7 coroas. Coroa é governo. Nesse período, o dragão está com muito poder. Lembra o que diz a primeira epístola de João? O mundo jaz no maligno. O príncipe deste século. O Deus deste século, disse Paulo. O poder do diabo no mundo é completo nessa figura aqui. Tá? E ele tem as coroas, né? Então, essa imagem, ela recobra Daniel. Daniel tem uma visão muito parecida, tá? Daniel tem uma visão muito parecida, mas nosso foco aqui no Apocalipse, senão a gente nem consegue avançar. Agora eu quero fazer um detalhe, uma observação. Semana que vem a gente começa a estudar a besta, que é o anticristo. Eu já vou adiantar uma visão da besta. Eu quero que vocês vejam a semelhança do dragão, que é o diabo, com a besta, que é o anticristo. Olha a semelhança. Eu coloquei aqui lado a lado. Ó. Apocalipse 12, versículo 3, aqui. E aqui do lado, Apocalipse 13, versículo 1. Olha a semelhança do dragão com a besta. Eu vou ler de novo aqui o 12, 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão. Então aqui é o diabo, dragão. Grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. E na cabeças, 7 coroas. Né? Agora, olha a besta. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres, 10 diademas. Né? Até esse daqui eu esqueci de colocar o paralelo aqui. Ó. Deixa eu pintar de verde nos dois. Ó. Verde e verde aqui também. E sobre a cabeça, nomes de blasfêmia. Olha lado a lado. O diabo tem 7 cabeças. A besta, o anticristo, tem 7 cabeças. O diabo tem 10 chifres. A besta tem 10 chifres. O diabo tem 7 coroas. A besta tem 7 coroas. O que isso mostra? Isso mostra que o anticristo, que será a maioria dos intérpretes vai entender como uma pessoa, tá bom? Uma figura humana muito poderosa, ele vai ser o maior representante do diabo na Terra.
ele é como se fosse, entre aspas, a imagem e semelhança do diabo. Não no aspecto físico, mas no aspecto, como eu posso dizer, nas intenções, na moral, né? Ele vai estar tão alinhado com o diabo que a sua descrição é parecida com a de Satanás. Nós temos a mente de Cristo. É como se o anticristo tivesse a mente de Satanás. Nós somos imagem e semelhança de Deus. É como se ele fosse a imagem e semelhança do diabo. É muito parecido a descrição do dragão, que é o diabo, com a besta, que é o anticristo. Mas na semana que vem a gente estuda sobre o anticristo. Eu só quis já mostrar aqui uma semelhança. Irmãos, agora uma outra observação, tá? Que cabe aqui, né? Isso daqui talvez eu repita na semana que vem. Eu coloquei uma observação que eu não tirei de livro, tá? Eu tirei de uma palestra com o pastor Luiz Saião. Os irmãos conhecem o pastor Luiz Saião, homem abençoadíssimo, né? É da nossa igreja batista, não da Igreja Nova Jerusalém, mas ele é da Igreja Batista também. Podem procurar os vídeos dele, livros dele, é uma pessoa muito abençoada. Eu assisti uma palestra dele, ele falando também do anticristo, e ele disse que leu livros sobre o anticristo de vários lugares do mundo para fazer uma pesquisa, né? E ele disse que ele descobriu o que as pessoas dizem ser o anticristo, né? E aqui, olha a observação que o pastor... Isso eu tirei do pastor Luiz Saião, não fui eu que pesquisei e nem está nos livros que eu li. Eu assisti no YouTube uma palestra dele, lá na igreja dele, tá? Ele disse o seguinte, que ele descobriu que nos Estados Unidos, a maioria dos teólogos vão dizer que o anticristo está fora dos Estados Unidos, que ele vai surgir possivelmente na Europa. Por quê? Né? Porque o anticristo, na época do Apocalipse, o Império Romano, que era o mais poderoso, muita gente esperava que o anticristo ia sair do Império Romano. O Império Romano não existe mais, mas estava na Europa. Então vai ter uma ideia do quê? O anticristo vai sair da Europa. E eles sempre vão olhar para fora. O anticristo vem de fora, não é daqui não, tá? E os Estados Unidos é um país muito nacionalista e muito orgulhoso, tá? Os Estados Unidos têm uma ideia que eles foram eleitos por Deus, os escolhidos de Deus, e eles são o povo abençoado. Inclusive, isso está na colonização dos Estados Unidos, eles se veem como se fosse um novo Israel. Então, tem muito evangélico que gosta dos Estados Unidos, né? Porque olha os Estados Unidos como um país abençoado, um país protestante, de maioria protestante. Mas cuidado, gente, cuidado, não é bem assim, não. Cuidado. Estou falando como professor de história agora, tá? Os Estados Unidos é um país de fundação protestante? É de maioria protestante? Historicamente, teve vários presidentes evangélicos? Sim, né? É um país abençoado da liberdade? Depende, para quem, né? Só para os irmãos terem uma ideia, até a década de 60, quem era negro nos Estados Unidos não votava, não podia sentar no ônibus que tinha que dar lugar para quem é branco, e uma série de coisas. Não é à toa que outro pastor batista famoso, pastor Martin Luther King, foi assassinado lá, defendendo os direitos dos negros, né? Então, quando a gente fala Estados Unidos um país abençoado, um país da liberdade, até a década de 60 era abençoado e livre para os brancos, tá? Se fosse mesmo crente, mas fosse negro, estava lascado, porque não adiantava. Se fosse negro, era mal visto, não tinha liberdade, então eu não vejo Deus nesse negócio. Bom, então é claro que eu vejo Deus agindo na história, mas nessas políticas, gente, infelizmente, né, o mundo jaz do maligno. Muita gente boa, é claro que esteve por lá, mas também muita gente ruim usando o nome de Deus tolamente. Mas o fato é que os Estados Unidos se vê assim, como o abençoado, e o anticristo vai estar fora. Isso pesquisa do Saião, tá? Na América Latina teve muitos golpes militares, e a maioria das ditaduras militares na América Latina, eu estou juntando o que o Saião disse com o que eu conheço de história, tá? Na América Latina teve muita ditadura de direita. Então, na década de 60, 70, Uruguai, Paraguai, Brasil, Argentina, Bolívia, tiveram muitas ditaduras de direita e muitas resistências da esquerda. E teve um movimento teológico chamado Teologia da Libertação, que foi muito forte, que lutou contra
a ditadura de direita que defendia o capitalismo. Né? A ditadura de direita defendia o capitalismo, e esses movimentos de esquerda eram contra. O que os teólogos da América Latina vão dizer? Que o anticristo vai vir dos Estados Unidos, que é o principal país capitalista. E é o mais poderoso da Terra. Mas qual é o país mais poderoso hoje? Estados Unidos. Então, o anticristo vem de lá. Né? O Brasil. No Brasil, a maioria dos evangélicos saíram da Igreja Católica. Né? E no Brasil, hoje diminuiu até, né? Mas por muito tempo teve uma grande aversão católico e evangélico. Teve família que se separou, teve gente que não se conversava. Então teve muito problema. No Brasil ficou muito comum dizer que o anticristo é o Papa. Olha, o anticristo é o Papa, é da Igreja Católica, é o Papa. Na Europa, a Europa ela é vizinha do Oriente Médio, de países islâmicos. Né? E os maiores problemas recentes da Europa, ou um dos grandes problemas recentes da Europa, é o medo do crescimento do islamismo, que inclusive começa a entrar para a Europa, e o crescimento de grupos terroristas, como o Estado Islâmico. Olha quantos atentados nós tivemos recente na Europa que saiu do islamismo. Então, o Sayão descobriu também que muitos teólogos europeus vão dizer que o anticristo vem do islamismo. O anticristo vai vir do Islã. E o Sayão ainda pesquisou teólogos da China e da Ásia. Aqui no Brasil, né, por questões políticas, tem muita gente que tem medo da China, né? China, porque o comunismo ainda é forte na China, mas a China tem crente, gente. Tem crente, tem igreja lá. A igreja da China é grande, proporcionalmente é pequena, porque é um país com bilhões de pessoas. Mas a igreja da China é forte, desde os séculos passados, pelo menos o 19, tá? As missões na China, procurem depois, foi glorioso. A igreja chinesa perseguida, mas não deixou de existir. Bom? E nós temos outros teólogos da Ásia, da Coreia do Sul. Coreia do Sul tem muito evangélico, não é a Coreia do Norte, a Coreia do Sul tem muito evangélico. E o Sayão descobriu que os teólogos da Ásia e da China, eles dizem que o anticristo vai vir da Europa ou dos Estados Unidos. Por quê? Na descrição do Apocalipse, qual era o inimigo da igreja? O Império Romano, do Ocidente. Né? Qual que é a conclusão que a gente chega, irmão? Que muita gente interpreta de acordo com a sua perspectiva. Não é pensando na Bíblia e no entendimento da Bíblia. Ele olha para a história dele. Nosso problema foi ditadura de direita. Nós sofremos com ditadura de direita e com a opressão capitalista. O anticristo vem dos Estados Unidos. Está nos Estados Unidos, um país poderoso, tem muito crente. O anticristo não vai sair daqui, não. O anticristo vem da Europa. Né? Está no Brasil, a gente saiu da Igreja Católica. Né? O anticristo é o Papa. Até ver o nome da besta lá, tal, é Roma, né? Império Romano, tá vendo? Está lá em Roma, né? Aí você vai para a Europa, não, o anticristo vem do islamismo. Olha quanta interpretação diferente que tem. Então a gente tem que tomar cuidado. Na semana que vem, eu faço a apresentação sobre o anticristo com mais detalhes, tá? A gente consegue, na semana que vem, ter um olhar melhor sobre o anticristo. Vamos lá. O dragão, ele arrastava, né, a terça parte das estrelas e lançava na terra. Né? Isso daqui, nós temos uma coisa muito interessante. Hoje, muitos teólogos vão entender essa parte da visão apenas mostrando o poder do dragão, o poder do diabo. Mas por muito tempo, que associou esse texto com a queda de Satanás. Lembra que Jesus disse que via o diabo caindo, né, na terra? Né? E aqui mesmo, nesse capítulo, mais à frente, vai dizer que o diabo foi jogado na terra. Mas o problema aqui não é o diabo, é as estrelas. Então tem gente que vai achar que essas estrelas são os anjos que se corromperam. Mas isso não está claro na visão. Tá bom? Na visão, a cauda do dragão derruba 1/3 das estrelas. Lá na antiguidade, as estrelas eram vistas como seres celestiais. Mesmo no Antigo Testamento, estrelas está muito próximo na poesia com anjos. Não que a estrela que você vê de noite é um anjo, mas a ideia de serem seres celestiais. Então, muita gente chegou à conclusão de que o diabo enganou 1/3 dos anjos. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar isso, né?
Onde que está na Bíblia que o diabo enganou um terço dos anjos? Em lugar nenhum. Aqui tem essa visão, que o dragão derruba um terço das... Mas explicitamente não está escrito que foi um terço dos anjos enganado. Mas está muito próximo. Porque aqui está a visão do que acontece. Na sequência, diz que o dragão luta contra Miguel. Miguel com seus anjos, o dragão com seus anjos. Então, será que esse um terço de estrelas seria um terço dos anjos? Explicitamente não está escrito. Implicitamente, alguns entenderam o que é. O fato é que o diabo deve, de fato, ter iludido uma grande quantidade de anjos. Agora, nunca, ou na maioria das vezes, tá? Não é nunca, tá? Desculpa pelo nunca. Na maioria das vezes, nas linguagens apocalípticas, os números não são literais, né? Lembra que Jesus tem 7 olhos? Você acha que Jesus tem 7 olhos mesmo? Os números não são literais. O Espírito Santo é 1 a 7. A gente sabe que o Espírito Santo é 1, mas na visão aparece como 7 também. Um terço das estrelas pode significar simplesmente uma grande quantidade, tá bom? Tem gente até que faz conta, né? Tenta descobrir quantas estrelas existem no universo, vai dividir por 3 e vai falar, descobrir quantos anjos existem e quantos o diabo enganou. Mas não é isso, né, irmãos? Tá bom? Vamos lá. O bebê foi perseguido. Aliás, desculpa, o bebê não chega nem a ser perseguido na visão. O dragão está ali. Irmão, se eu fosse pintar um quadro, eu ia pintar um quadro da mulher gestante, como se estivesse com dor, e o dragão assim, sabe? Quando você vê um leão escondido, assim, pronto para correr ao encontro da sua presa, porque o dragão se deteve na frente da mulher, está dar a luz para abocanhar o bebê. Só que o que acontece? O bebê nasce e é arrebatado para o céu, né? Vamos dizer assim, eu vou usar uma expressão para o diabo ficar chateado, tá? É como se tirasse o doce da boca da criança. É o que acontece. O diabo está esperando nascer a criança para devorar a criança. De repente, a criança é arrebatada para o trono de Deus. Nesse interlúdio aqui, a gente precisa entender que foi exatamente assim. Quem aqui já leu a Bíblia, né? Sabe, né? Jesus nasceu e foi perseguido, né? Herodes, nós temos em João, pessoas tentam jogar Jesus de cima de uma montanha, precipitar de um precipício, pegaram pedras para apedrejar Jesus. Todas as vezes diz que Jesus passa pelo meio deles e nada acontece porque ainda não era chegada a sua hora, né? Jesus passa pela tentação no deserto. Então Jesus passa por uma série de provações, de sofrimento. A paixão de Cristo é o ápice, né? aquela cena final. Mas ele morre, mas ressuscita e sobe para Deus. Na visão, só é descrito que a criança é arrebatada para Deus, né? E quem é a criança? Aquele que vai governar com vara de ferro. Tá? Bom, nós temos aqui a imagem do sofrimento e da perseguição de Jesus, mas ele logo é livre. O que o diabo faz na sequência? Persegue a mulher, né? A mulher não é somente a Maria, né? Quando Jesus sobe ao céu, acabou a perseguição? Não. Vocês se lembram que tem lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, né? Nós temos a morte, 8 e 9, a morte de Estevão e a perseguição da igreja, que acontece na sequência, né? Então, nós temos aí essa imagem. Nós vamos parar por aqui, né? Vamos parar por aqui. Já passei algum tempinho aí do que eu deveria ir. Nós vamos parar por aqui. Na semana que vem, nós vamos voltar aqui, ó. A guerra no céu, né? Os anjos pelejam contra o dragão e a vitória de Cristo e do seu povo. Então, na semana que vem, a gente fecha o assunto do dragão lutando no céu e ele perseguindo a mulher. Né? Rápido também eu consigo finalizar. E aí, na semana que vem, a gente fala da besta, a primeira e a segunda besta, tá bom? Então, nós temos na semana que vem fechamento do dragão e a primeira besta, o anticristo, e a segunda besta, que é o falso profeta. Então, aí vai ficar para a semana que vem, porque
já deu a hora, já passamos da hora. Combinado, meus irmãos? Então, graças a Deus que o povo de Deus não é besta, né? A besta está com o diabo, né? O povo de Deus é muito esperto, porque o povo de Deus tem a mente de Cristo. Então, vamos continuar assim.